Olá, eu sou a Caroline Wendry, fisioterapeuta infantil e fundadora da clínica Neuropedic, que fica aqui em Balneário Camboriú. Hoje eu vou falar para vocês sobre a gaiola de habilidades e se ela pode ser usada somente nos protocolos intensivos ou em terapia regular também. Então, se você tem essa dúvida, é pai, mãe, cuidador de criança com deficiência, criança com condições neurológicas ou até mesmo terapeuta infantil, esse vídeo é para você. O que é a gaiola de habilidades? A gaiola de habilidades, essa estrutura metálica que está aqui atrás de mim, ela tem um tamanho de 2 por 2, que é padrão, e ela é usada para as terapias de crianças com condições neurológicas, especialmente em protocolos intensivos, que é onde ela surgiu, digamos assim, né? Que é para isso que ela foi criada, né? Com essa finalidade. Ela é feita, usada para a gente conseguir fazer suspensão de peso das crianças ou até mesmo adultos e posicionar ela de forma adequada, usando elásticos, cordas, facilitar os movimentos da criança. E no dia a dia a gente acaba usando ela para uma infinidade de coisas durante a terapia, até mesmo pendurar balanços, lycras e outros recursos que são necessários durante o atendimento. Então, essa que está aqui atrás é a gaiola de habilidades de tamanho padrão. E ela vem kits de acessórios para a gente usar nela. Eu tenho o kit completo, então eu vou mostrar para vocês, mas pode ter alguma variação, dependendo da marca que compra, ou se é do protocolo do Pedia ou do TheraSuite, enfim, ele pode ter uma pequena variação de tamanho, de modelo. E agora vem comigo que eu vou te mostrar com detalhes. Começando pelos elásticos, que é o que a gente acaba mais utilizando para colocar crianças de pé ou em outras posições como ajoelhada. Esse daqui é o que eu acabo mais usando, que ele cruza assim na gaiola e a gente usa para colocar a criança de pé. Ela fica aqui centralizada aqui no meio e a gente puxa. Aqui já está posicionado certinho o que eu utilizei agora no último atendimento com uma criança para colocar ela de pé. E a altura aí vai depender do nosso objetivo e do tamanho da criança. Depois tem aqui o cinto, que para posicionar a criança na gaiola a gente precisa desse cinto, que ele é de couro, com a fivela bem firme, ele é bem seguro. E para prender embaixo a gente usa essas faixinhas aqui para ajudar aqui no posicionamento da criança e o cinto não escorregar. Então ela faz esse cruzadinho aqui e vira assim. Fica assim posicionado aqui na cintura da criança e essa parte aqui na pelve para segurar ela. E continuando, a gente também tem as cordas, que o elástico e tem a corda. A corda vai mais estabilizar. E essa daqui, com a corda, a criança consegue se movimentar mais. E com as cordas a gente consegue posicionar. Que são essas azuis aqui. Então, essa daqui a gente consegue ir mexendo nela no tamanho dela, conforme o objetivo e o que a gente quiser fazer, a gente vai botando ela mais para cima ou mais para baixo, deixando maior ou menor. Pode ser usada tanto na vertical, quanto, por exemplo, para manter o joelho estendido, quando a criança está de pé e a gente vai utilizando essas faixinhas, né, no elástico, por exemplo. E também tem a polia, que é essa vermelhinha aqui, que é um sistema aqui de polia, com a roldana, onde a gente consegue fazer os treinos de força com a criança utilizando os pesos. Voltando então lá nos elásticos, nós temos mais dois tamanhos de elásticos que vem no kit. Esse menorzinho aqui, que vem 4, que geralmente a gente puxa da lateral da gaiola até o cinto, dependendo do que a gente quer fazer, né, e como a gente quer posicionar. E esse outro aqui que é maior, e ele vem 2 no kit. Ele consegue atravessar a gaiola, o tamanho dele, nós conseguimos puxar. Então dá para criar uma barra paralela elástica, dá também para colocar de cima e vir até o cinto aqui da criança para posicionar aqui na vertical. Então tudo vai depender do que a gente quer para a criança ou até mesmo criar resistência, né? Porque o elástico ele pode tanto fazer a suspensão de peso, facilitar para a criança ou então criar uma resistência, tudo dependendo da posição que a gente usa esses elásticos. E tem também aqui o trilho de marcha, que ele vai até mais para fora da gaiola, o tamanho dele, e ele anda aqui com bastante facilidade. Então a criança vai dar um passinho e já vai junto o trilho, ele é bem leve, ele só bambeia um pouquinho. Então geralmente quando a criança vai dar um passo, ele fica assim meio balançando. Então tem que tomar cuidado, às vezes a gente precisa estabilizar as cordinhas para fazer o treino de marcha, mas ele é super legal, eu uso bastante até para pendurar as bolas aqui, enfim, só usar a criatividade. Continuando com os acessórios, nós temos o que a gente usa para fazer o treino de força lá no sistema de polia.
que são os pegadorzinhos que a gente engata lá na cordinha. Esse aqui que é como se fosse uma botinha, que ele vai no pé. Tem esse outro aqui, que é para os movimentos que faz de membro superior, né, para apreensão da mão. Tem esse outro modelo aqui em 2 tamanhos e tem esse que vai na canela, né, fazer de caneleira. E tem as faixas de vários tamanhos. Essa aqui é a mesma faixa que está lá no cinto, aquela vermelha que eu mostrei lá no cinto, mas a gente tem ela de vários tamanhos para utilizar de posicionamento, lá usando nas cordas azuis que eu mostrei. Então, a gente pode usar para manter o joelho em extensão, colocar no quadril atrás, para ajudar também aqui nessa extensão, no tronco aqui em cima para posicionar. E dela vem vários tamanhos para que a gente consiga adaptar em cada parte do corpo e em cada tamanho da criança, ou até em adultos, né? Porque a gaiola também suporta o peso de adultos. E daí nós temos os pesos que a gente usa no sistema de polia para fazer a resistência. Que nós temos desde o meio quilo até o 3. Então, é meio quilo, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Então, para finalizar o kit completo e todos os acessórios que vem, nós temos esse macacão aqui, que ele é principalmente para treino de marcha. Então, esse aqui é o modelo que vem já no kit, esse é um tamanho médio. E tem outros modelos no mercado desse, que é fechado com velcro, ou que é fechado com zíper atrás, de um material que é um pouco mais elástico, outro material um pouco mais rígido. E esse daqui ele tem que encaixar bem certinho na criança. Então é bom ter vários outros modelos dele para adaptar em mais crianças. Depois nós temos esse outro vermelho aqui, que ele é bem comprido. E ele é principalmente para colocar a criança de barriga para baixo suspensa. Geralmente a gente até vê fotos deles fazendo como se fosse um Superman de barriga para baixo suspenso utilizando isso aqui. Em adultos, ele também pode ser posicionado na frente do corpo para posicionar e as cordas lá atrás. Só que eu não costumo usar porque eu não trabalho com adultos e também não costumo colocar muita criança de barriga para baixo. Então, por isso, eu acabo não utilizando e nunca utilizei, na verdade, esse acessório aqui, só comigo para teste mesmo. E é isso, finalizamos o kit, então, os acessórios do kit completo da gaiola de habilidades. Me perguntam muito aqui na clínica para que serve esses números aqui do lado da gaiola, que tem em todos os lados, na verdade. E é para que a gente posicione a criança de forma adequada. Então, se eu colocar o 10 de um lado, eu colocar o 10 do outro lado também. Porque às vezes, como ela tem muitas, essas gradezinhas tem muitas, a gente acaba se perdendo. Eu mesma me perderia completamente, né? Então, um lado vai ficar no 10 e o outro no 9, e a gente acaba gerando assimetria. Algumas vezes a gente pode querer que um lado fique mais alto que o outro, mas isso seria de forma estratégica. Então, a gaiola de habilidades, ela pode ser usada em protocolos intensivos, independente do método, né, do PED Switch, do Thera Switch. Em terapias regulares também pode ser usado a gaiola de habilidades para diversos objetivos. A gente pode usar para colocar a criança de pé, para fazer suspensão de peso, tirar um pouco do peso do corpo dela, estabilizar algum componente, alguma parte do corpo. Nós podemos usar também para pendurar equipamentos suspensos, como balanço, como lycra. Eu utilizo até para colocar brinquedos, como uma bola suspensa, um brinquedo penduradinho para chamar a atenção da criança. A gente pode usar para fazer treino de força utilizando a polia, ou os elásticos fazendo resistência. Independente do que a gente queira, dá para fazer muita adaptação utilizando aqui a gaiola de habilidades. É só ter os recursos que são necessários, né, os acessórios, e saber para que cada coisa serve e saber como utilizar, né, e usar o raciocínio clínico ali para montar o que será melhor para a criança. Tanto a gaiola de habilidades como um todo, ou todos os acessórios que estão nela, podem então ser usados tanto nos intensivos, nos protocolos intensivos, independente do método, seja o PED Switch, o Thera Switch, ou então em terapias regulares. A diferença é que nos protocolos intensivos é utilizado a veste, né, ortopédica, de cada método tem o seu, e vai precisar também seguir alguns passos que cada protocolo impõe. Mas em terapias regulares, a gente vai usar conforme a gente tiver o objetivo com a criança, ou conforme o que a gente quer trabalhar, posicionar a criança de pé, fazer suspensão de peso, colocar esteira,
né, dentro da gaiola e posicionar ela da melhor forma. Enfim, tudo vai depender do que aquela criança precisa e do que a gente está trabalhando. Então, a gente sempre aprende, né, e vê as formas padrões de usar nos cursos, principalmente nesses cursos de protocolos e não utilizando o recurso da gaiola em si, mas os cursos de protocolo, formas únicas de colocar. Mas no dia a dia a gente vai vendo tantas outras possibilidades e vai adaptando da melhor forma. Nós podemos ir utilizando, botando os brinquedos pendurados, como eu falei, utilizar para grudar o rolo na gaiola para que ele fique melhor posicionado e a gente não perca o alinhamento da criança. No dia a dia, conforme a gente vai tendo experiência, vai conversando com outros profissionais, a gente vai tendo, sabendo, né, entendendo tudo que a gaiola pode oferecer e facilitar no nosso dia a dia de atendimentos. Respondendo a pergunta lá do início, a gaiola de habilidades pode sim ser usada fora de protocolos intensivos. Inclusive, eu uso ela muito no meu dia a dia de atendimentos. E uma pergunta que as mães, os pais sempre me perguntam aqui é se eles podem e devem ter a gaiola em casa para fazer as terapias. E você pode sim ter a gaiola em casa, mas a grande questão é: você vai saber como utilizar ela da melhor forma? Você vai saber o que a sua criança precisa para trabalhar com ela em casa? De repente, se você for bem orientado pelo terapeuta, pode ser uma boa opção, ou se o terapeuta vai em casa atender a sua criança, por exemplo. Mas em geral eu não recomendo, porque dependendo de como você fizer esse exercício, pode piorar em vez de ajudar a criança, né? Já que ela pode ficar mal posicionada, por exemplo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos o Instagram lá da clínica, que é @neuropedic, e lá tem conteúdos diários no feed, nos stories, falando um pouquinho mais sobre esse mundo da reabilitação neuropediátrica. Se ficou alguma dúvida em relação à gaiola de habilidades e seus acessórios, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar te respondendo, tirando a sua dúvida. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para saber sempre um pouquinho mais sobre reabilitação e estimulação infantil.